E se eu te disser que o futuro de Max Verstappen na Red Bull pode estar muito mais frágil do que aparenta? E que por trás das declarações de lealdade existe um ultimato silencioso que pode mudar completamente o cenário da Fórmula 1? Helmut Marko acabou de deixar escapar uma informação que pode ser explosiva para os próximos anos da categoria. O conselheiro da Red Bull confirmou algo que muitos suspeitavam, mas poucos ousavam falar abertamente. A permanência do tetracampeão Max Verstappen na equipe austríaca tem data de validade. E essa data tem nome e sobrenome: 2026. A declaração de Marko no podcast F1 Insider não foi apenas uma análise casual sobre o mercado de pilotos. Foi um recado direto sobre como a Red Bull enxerga a atual situação de Verstappen e, principalmente, sobre como o próprio piloto holandês está condicionando sua continuidade na equipe ao sucesso imediato com as novas regulamentações. Quando Marko afirma que Max vai reconsiderar sua decisão se não forem competitivos no ano que vem, ele está admitindo publicamente que existe uma cláusula de performance não oficial, mas muito real, no acordo entre piloto e equipe. Mas por que essa situação é tão delicada? Porque pela primeira vez desde 2020, a Red Bull não consegue garantir que terá o melhor carro do grid. A dominação absoluta que caracterizou a era Verstappen na equipe austríaca mostrou rachaduras importantes na temporada passada, quando McLaren, Ferrari e até mesmo Mercedes conseguiram desafiar seriamente o domínio de Milton Keynes. Vamos contextualizar melhor essa situação. Durante o ano passado, quando a Red Bull enfrentou sua primeira grande crise de competitividade em anos, as conversas entre Verstappen e Toto Wolff, da Mercedes, se intensificaram. Essas negociações não foram apenas um jogo de bastidores ou uma estratégia para pressionar a Red Bull por melhorias. Eram conversas sérias, com propostas concretas, e que deixaram claro que Max estava genuinamente considerando uma mudança de ares. O silêncio estratégico do piloto durante esse período não foi coincidência. Era uma forma de manter todas as opções abertas enquanto avaliava o futuro da equipe que o tornou tetracampeão. A chegada das novas regulamentações de 2026 representa o maior desafio que a Red Bull vai enfrentar desde que retomou o protagonismo na Fórmula 1. A parceria com a Ford para desenvolver uma unidade de potência própria é um projeto gigantesco, repleto de incertezas técnicas e riscos financeiros. Enquanto Mercedes, Ferrari e outras fabricantes tradicionais têm décadas de experiência no desenvolvimento de motores, a Red Bull está praticamente começando do zero nesse aspecto. É como se estivessem jogando uma partida de xadrez, onde todos os outros jogadores conhecem as peças, mas eles estão aprendendo as regras enquanto jogam. E não podemos ignorar o contexto histórico aqui. A Red Bull já viveu uma situação similar no passado, quando perdeu a competitividade após o ciclo vitorioso de Sebastian Vettel no início da década de 2010. A equipe levou anos para voltar ao topo, e só conseguiu fazer isso quando encontrou um piloto excepcional como Verstappen e desenvolveu uma filosofia técnica completamente nova. Mas será que conseguirão repetir esse feito com as novas regulamentações? E aqui está o ponto crucial que Marko deixou bem claro. Verstappen não vai esperar indefinidamente por resultados. O holandês já provou tudo o que tinha para provar na Red Bull. 4 títulos mundiais, múltiplos recordes quebrados, uma era de dominação que entrou para a história. Agora, aos 27 anos, ele está no auge da carreira e não tem tempo nem paciência para projetos de longo prazo que podem ou não dar certo. Se 2026 não trouxer os resultados esperados, a porta de saída não só estará aberta, como será atravessada sem hesitação. O timing dessa situação também é crucial. Verstappen está na idade perfeita para uma mudança de equipe significativa.
Não é jovem demais para ser considerado imaturo, nem velho demais para representar um investimento de longo prazo. Qualquer equipe que conseguir contratá-lo estará adquirindo não apenas velocidade pura, mas também uma liderança técnica e estratégica que poucos pilotos na história conseguiram demonstrar. Mas vamos analisar os cenários possíveis. Se a Red Bull acertar em cheio com as novas regulamentações e conseguir manter Verstappen competitivo, a parceria pode se estender por mais alguns anos, consolidando ainda mais o legado de ambos. Porém, se a aposta na unidade de potência própria não der certo, se o chassi não se adaptar bem às novas regras aerodinâmicas, se a equipe perder competitividade, como aconteceu no final da temporada passada, então presenciaremos uma das maiores reviravoltas do paddock nas últimas décadas. A Mercedes continua de olho na situação. Lewis Hamilton já fez sua transição para a Ferrari, mas George Russell e Andrea Kimi Antonelli representam uma nova geração que pode se beneficiar enormemente da experiência e velocidade de Verstappen. Toto Wolff não desistiu do sonho de ter o holandês em sua equipe, e as conversas do ano passado deixaram claro que existe interesse mútuo. A Ferrari, com Hamilton e Charles Leclerc, também não pode ser descartada como uma opção, especialmente se conseguir voltar ao topo da competitividade. Imagine o impacto que seria ver Verstappen pilotando um carro vermelho da Ferrari ao lado de Lewis Hamilton, ou, quem sabe, formando uma dupla explosiva com Russell na Mercedes. São possibilidades que pareciam impossíveis há alguns anos, mas que agora ganham contornos cada vez mais realistas. O que torna essa situação ainda mais interessante é a postura de Verstappen sobre todo esse cenário. Quando questionado sobre seu silêncio durante as especulações, ele foi direto. Não sente necessidade de ficar falando sobre o assunto porque prefere focar no trabalho e nos resultados. Essa frieza e pragmatismo são características marcantes do piloto, mas também revelam uma mentalidade empresarial sobre a própria carreira. Verstappen não é movido apenas por lealdade ou sentimentalismo. Ele quer vencer. E vai onde acredita que pode vencer. A declaração de Marco também expõe uma vulnerabilidade da Red Bull, que raramente é admitida publicamente. Ao reconhecer que Verstappen pode reconsiderar sua posição, a equipe está essencialmente admitindo que não tem garantias de que o projeto vai dar certo. É uma honestidade refrescante, mas também um sinal de alerta para os torcedores da equipe e para o próprio mercado de pilotos. 2026 não será apenas mais um ano no calendário da Fórmula 1. Será o ano que definirá se a Red Bull consegue manter seu maior patrimônio ou se veremos uma das maiores transferências da história da categoria. Verstappen estabeleceu suas condições, Marco confirmou publicamente os termos do acordo silencioso. E agora, resta saber se a equipe austríaca tem capacidade técnica e estratégica para atender às expectativas de seu tetracampeão. A Fórmula 1 está prestes a viver um ano decisivo, onde vitórias e derrotas na pista podem redefinir completamente o futuro de um dos maiores talentos que a categoria já viu. E você? Acredita que a Red Bull vai conseguir manter Verstappen competitivo o suficiente para convencê-lo a ficar? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os desdobramentos dessa novela que promete movimentar os bastidores da Fórmula 1 nos próximos meses.